semana passada nós falamos acerca da lembrança essencial, ou como o reverendo Hernandes Dias Lopes diz, lembranças que fortalecem a alma. Falamos da lembrança de Cristo Jesus ressurreto, a lembrança de Jesus que veio ao mundo, a lembrança do sofrimento do apóstolo Paulo e de entendermos que o sofrimento faz parte da vida cristã e que nós passamos muitas vezes por provações, mas a nossa alegria é saber que nós estamos anunciando e levando o Evangelho àqueles que estão perdidos. Pois bem, hoje nós vamos falar de uma parte muito bonita aqui dessa carta, né? Essa é uma carta muito especial, como nós já falamos, é a última carta de Paulo. Paulo estava próximo já da sua morte, e ele aqui vai agora, no capítulo 2, do verso 11 até o verso de número 13, ele vai falar, ou ele vai recitar aqui um trecho de um hino, um dos primeiros hinos aí da igreja primitiva, né? É um pedaço de uma canção inspirada por Deus que ficou aí para a nossa meditação e para consolar-nos em momentos difíceis, amém? Então, vamos estar lendo 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 11 até o verso de número 13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém? Louvado é o nosso Senhor. Meus irmãos, como eu disse, esta passagem ela tem uma peculiaridade toda especial. Ela vai nos apresentar esse pequeno trecho de um hino cristão em um período em que a igreja estava passando um dos seus momentos mais difíceis. A igreja estava sendo perseguida pelo império, a igreja era perseguida por falsos mestres que tentavam de toda maneira introduzir doutrinas enganadoras, falsas doutrinas no meio do povo de Deus. Havia conflitos internos, porque muitos ali estavam querendo abandonar a fé, e muitos, ao abandonar, iam denunciar aqueles que permaneceram fiéis. E em meio a todo esse caos, em meio a todo esse sofrimento e essa dor, eles louvaram, cantaram. E aqui nós podemos, logo no início, já termos duas lições profundas para a nossa vida e para a nossa alma, para a nossa existência, que é o louvor. A importância de cantarmos louvores a Deus. A importância de nós, a cada dia que passarmos por lutas e por dificuldades, olharmos para o alto e clamarmos em louvor a Deus, agradecendo a Ele, adorando a Ele, bendizendo o santo nome dEle. Existe um hino que é da harpa cristã, que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação. Devemos abrir o nosso coração. Quando nós olhamos para os salmos, muitas vezes no momento de dor, de angústia, de sofrimento, os salmistas expressavam verdadeiros louvores e adoração ao Senhor. Então, vamos louvar, vamos adorar, mesmo em meio às tribulações, às dores, aos choros, às lágrimas, vamos adorar o Senhor. Um outro ponto que é importante nós destacarmos aqui em relação ao louvor é o que Paulo fala antes de citar esse louvor. Ele diz: fiel é esta palavra. Palavra fiel. A palavra permanece fiel a Deus, fiel às Escrituras, fiel à vontade de Deus. E é assim que os nossos louvores têm que ser. Aqui nós temos comparado muitas vezes com alguns louvores da nossa realidade, nós temos a diferença entre o que é o antropocentrismo e o cristocentrismo. De fato, nós podemos notar um exagero e um crescimento muito grande nos últimos anos de louvores cada vez mais antropocêntricos. E o que é o antropocentrismo? É uma ideologia, uma filosofia que coloca o ser humano no centro, no eixo de todas as coisas. As coisas servem para o homem,
O homem é o principal fator diante de todas as coisas. Então, o centro é o homem. Quando Paulo fala desse hino, e fiel é essa palavra que contém nesse hino, ele está dizendo que Cristo é o centro desse hino. Cristo é o centro desse louvor, dessa canção. E de fato assim tem que ser. Quando nós falamos que algo tem que ser cristocêntrico, nós estamos falando que Cristo deve ser o centro. Cristo deve ser o centro do nosso louvor. Biblicamente nós entendemos assim, porque tudo é por Ele e para Ele. Tudo veio dele, nada antes dele foi feito. Tudo se faz a partir dele, portanto, Ele é o centro. E como centro, nós devemos adorar, glorificar, reconhecendo que Ele é de fato esse centro em nossa vida, em nossa existência e o centro em todas as áreas. O louvor aqui em particular é algo que nós estamos destacando, porque aqui é um trecho de um louvor, mas Jesus deve ser o centro de nossas orações. Jesus deve ser o centro das nossas pregações, da nossa mensagem. Não devemos, irmão, de maneira alguma, querer colocar outras coisas no centro. E muitas vezes é isso que acontece. As pessoas olham e acabam querendo humanizar a Deus. Colocar Deus no mesmo nível do homem. Colocar a justiça do homem como sendo a justiça de Deus. Colocar as vontades do homem como sendo a vontade de Deus. Quantas pessoas, ao questionar Deus, eles vão dizer assim, mas por que Deus não faz isso? Logo, porque eles entendem que esse pensamento dele é mais justo do que Deus. Por outro lado, o homem também quer se colocar no lugar do santo, do divino. O homem quer se divinizar. E aí ele diz que a justiça dele é melhor, é mais justa, é a justiça real. Ele diz que a vontade dele é que deve prevalecer e que o homem é que tem que ser atendido por Deus. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada, como se Deus fosse uma entidade que existisse para atender ao homem. E não é isso. Deus é Deus e sempre será Deus. E como Deus, Ele é supremo, soberano, eterno, imutável. E nós, como seres, precisamos da misericórdia, do amor e da graça dele. Siga, adore, louve a Deus como o centro da sua vida, da sua existência, e não o contrário. Fiel é a palavra, onde Cristo é o centro. E nesse louvor cristocêntrico, ele vai apresentar ali na primeira linha a frase dizendo, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Aqui, essa palavra ela serve como consolo para uma igreja que estava sofrendo. Na dor, no sofrimento, eles vão dizer, se nós morremos com Ele também viveremos. Nós temos aqui duas verdades bíblicas. A primeira, que muitas vezes até tem um destaque maior, é acerca da nova vida, do novo nascimento, do novo homem que vem a partir do encontro com Jesus. O homem que outrora estava condenado, era pecador, era um ser que estava morto espiritualmente, ele agora passa a ter vida, ele deixa essa existência para uma nova vida. Paulo vai falar isso em Romanos 6, no verso 4 e no verso 8. O verso 4 ele diz assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, nascer de novo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, uma vida nova, em um novo nascimento, simbolizado pelo batismo, mas realizado por Cristo dentro de nós. E no verso 8 ele vai dizer, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Há um novo nascimento, uma nova vida. Mas o texto aqui, o que a canção provavelmente estava querendo dizer, ia até além disso. Eles estavam dizendo uns para os outros, olha,
há uma perseguição enorme, há morte, há sofrimento, há dor. Muitos dos nossos estão partindo. Mas se nós morrermos com Cristo, ou seja, sofremos e tivermos uma morte física também com Cristo, viveremos com Ele. Novamente eu vou repetir a fala de Paulo em Filipenses: viver é Cristo, morrer é lucro, é estar com Ele, viver com Ele. E é isso, meus irmãos, que o hino cristocêntrico vai fazer. O hino não vai dizer agora é só vitória, agora nós vamos ganhar todas, agora nós vamos adquirir todo o poder, a partir de agora nós somos o que manda. Não, ele vai dizer: se nós sofremos, se nós padecemos, se muitas vezes somos envergonhados pelo Evangelho, glória a Deus, viveremos com Cristo, estaremos na glória com Ele, pois fomos transformados por Ele. O hino cristocêntrico, ele não vai colocar o homem como o fator principal, mas a glória e o louvor ao nosso Senhor Jesus é o destaque. É adorar, é glorificar, é exaltar o nome do Senhor. E não declarar vitórias a partir do nosso entendimento, mas entender que a maior vitória está em poder ir morar com Cristo Jesus na glória. Essa é a maior vitória do crente, que não foi ele que conquistou, mas Jesus conquistou na cruz do Calvário e nos entregou. Se morremos com Jesus, morremos aqui, o velho homem, a velha mulher morreram, mas se também morremos ou sofremos aqui fisicamente, viveremos e nos alegraremos para todo sempre na glória com o nosso Senhor Jesus. O hino continua: se perseverarmos, também reinaremos com Ele. Perseverança, meu irmão, é você diante da dor, diante do sofrimento, diante das mazelas da vida, dos conflitos da vida, você não retroceder, não olhar para trás, é você não desistir, é você seguir firme, mesmo que muitas vezes você não entenda o que está acontecendo. Porque diante do sofrimento, o inimigo vai querer tentar você para que você amaldiçoe a Deus, desista da sua fé, abandone os seus princípios. Diante disso, muitas vezes nós queremos usar como uma desculpa. Olha, eu me afastei de Deus porque eu sofria demais. Eu me afastei de Deus porque eu não via sentido na minha vida. Ou Deus também pode usar esse sofrimento para te provar a sua fé, provar o seu amor por Ele, a sua fidelidade à palavra. Siga firme com Deus, persevere. Tem uma frase de Timothy Keller acerca de Jó, ele diz assim: Jó nunca viu a razão do seu sofrimento, mas ele viu Deus e isso foi suficiente. Veja Deus. Diante do seu sofrimento, olhe para Deus. Diante das lágrimas, olhe para Deus. Diante das ansiedades, as depressões, o choro, olhe para Deus. Pois Ele é a razão de todas as coisas. E nele está toda honra e toda glória. Só que logo após vem uma outra questão. Se negarmos, também Ele nos negará. Meus irmãos, em meio ao sofrimento, como nós falamos antes, persevere, não negue a sua fé, não negue as suas crenças. Nós sabemos que aqui no Brasil existe sim uma perseguição velada. As produções aí televisivas, cinematográficas, as séries, muitas vezes querem apontar para o cristianismo como sendo algo retrógrado que faz mal. Quantas pautas são impostas aí nas redes sociais e muitos cristãos se envergonham e acabam negando a sua fé para apenas ficar bem com as pessoas, para apenas se destacar em meio a alguma comunidade. Não negue a Jesus, permaneça firme com Ele, não negue a sua fé, pois o próprio Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não podemos negar o nosso Senhor Jesus. Se perseverarmos com Ele,
se continuarmos com Ele, se nos dedicarmos a Ele, meu irmão, Ele estará conosco. Esse é o compromisso que Ele fez comigo e com você. Estarei convosco todos os dias. Ele não disse que nos dias bons Ele estará conosco e no momento do sofrimento Ele irá embora. Não, é todos os dias. Dias bons, dias ruins, dias maus, como o apóstolo Paulo fala em Efésios. Todos os dias Ele estará conosco. Portanto, não o negue. Não o negue com as suas palavras, não o negue com as suas atitudes, não o negue com aquilo que você posta, compartilha. Não negue. Negar a Jesus é negar a sua palavra. Negar a Jesus é negar a eficiência dele. Muitas vezes dentro da religião as pessoas negam Jesus porque preferem um lenço ungido, um feijão abençoado. Para acabar com o seu sofrimento procuram vendilhões da fé. Querem negociar a sua cura com Deus, comprar a sua cura ou comprar a resolução do seu sofrimento. Continue glorificando e adorando a Jesus. Não negue a sua fé com as suas atitudes, muito menos com aquilo que você irá falar. Não negue. O sofrimento muitas vezes faz parte da nossa existência, faz parte da nossa vida. Tertuliano tem uma frase muito forte que ele diz: o homem que tem o sofrimento não pode pertencer àquele que sofreu, aquele com A maiúsculo, o nosso Senhor Jesus, que sofreu por nós, morreu. Antes de passar pela cruz foi torturado, humilhado, cuspido, açoitado, teve a sua carne moída e na cruz experimentou a ira de Deus e ele permaneceu fiel e não negou. Portanto, continue com ele mesmo em meio aos momentos difíceis da vida, porque vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena, mesmo diante das dores, glorificar e adorar o nome dele e cantar louvores ao nome do Senhor. Não deixe de adorar ao Senhor. Em momento algum da sua existência, em momento algum da sua vida, não negue a sua fé. E ele agora vai dizer: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. A definição, meus irmãos, de fiel é mostrar conformidade, que segue um padrão anteriormente estabelecido, ou seja, que não muda. Fidelidade é não mudar. Fidelidade é ser o mesmo, é continuar com aquilo que foi acordado, com aquilo que foi combinado, ou com aquilo que você mostrou ser. Isso é fidelidade. E Deus, Ele é imutável, Ele não muda. E Ele é fiel, e Ele permanecerá fiel, seguirá sempre fiel. O ser de Deus não se altera, não passa por mudanças, Deus não vai evoluir, Deus não tem um crescimento. Deus, é o mesmo Deus em essência, por toda a eternidade. Foi e será sempre Deus, o mesmo. Digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O homem, ele muda ao longo do tempo. Ele oscila, ele muda de ideia, ele muda de entendimento em relação a alguns fatores. Ele tem uma posição hoje, muitas vezes amanhã ele tem outra. Muitas vezes, dependendo do seu humor, se ele estiver bem, alegre, ele tem um posicionamento, mas se ele já acordou um pouco mais desanimado, ele já tem outro. O homem oscila, mas Deus não oscila. Deus não evolui. Deus é o mesmo, permanece o mesmo, e esse mesmo é perfeito. Eu costumo dizer, muitas pessoas dizem que Deus está em evolução. Quantas vezes nós já ouvimos dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, perverso, ou um Deus irado, e que agora no Novo, depois que Jesus veio e viu a realidade do homem, Deus mudou, se tornou um Deus mais amoroso. Meus irmãos, isso é mentira maligna. Essa palavra não provém de Deus. Deus é o mesmo, é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento. O Deus da eternidade, o Deus que criou todas as coisas, é o mesmo Deus do Apocalipse. Deus é o mesmo em todo o tempo. Essa ideia
de que Deus está em um processo evolutivo, que Deus está crescendo, que Deus está melhorando. É uma ideia que não condiz com a realidade de Deus. Nós temos, muitas vezes as pessoas têm essa ideia por dizer que hoje o homem ele é salvo pela graça, mas sempre foi pela graça. Israel não fez nada para merecer a salvação, e Deus escolheu eles, escolheu Abraão, e de Abraão trouxe essa nação. E de Israel veio Jesus, e Jesus nos salva pela graça, Ele nos escolheu, continua do mesmo jeito. A diferença é que antes um mundo que experimentava a ira de Deus, hoje a ira de Deus, em vez de cair sobre a minha vida, sobre a sua vida, caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. A graça não é porque Deus se tornou mais amoroso. O Evangelho não é porque Deus se tornou um Deus melhor. Ele continua sendo justo. Só que a justiça dele, ao invés de cair sobre nós, caiu sobre Jesus. E Jesus nos chama para sermos co-herdeiros com Ele. Ele nos justifica. Creia, confia. E não deixe que as ilusões desse mundo venham desviar o seu foco desse Deus que é justiça e é amor. Aqui, o hino não está dizendo que a infidelidade, independendo do quanto eu seja infiel, eu vou para o céu. Muitas pessoas dizem isso, olha, o texto está dizendo, o homem pode permanecer infiel, mas Deus é fiel. E de fato o hino está dizendo isso. Mas o que esse hino, inspirado por Deus, está dizendo é: Deus permanece fiel, tanto para a salvação, como para a condenação. O infiel será condenado, e o que permanecer fiel será salvo. William Hendrickson diz: a fidelidade da parte de Cristo significa que Ele executa os seus avisos, ou seja, as suas ameaças, bem como as suas promessas. Ou seja, se o homem é ou se torna infiel, Deus já havia dito que ele seria condenado, que ele estava condenado. Mas se o homem está em Cristo Jesus, a promessa dele é de vida e vida em abundância, de morrer com Ele e viver com Ele. William Barclay também vai dizer: Jesus morreu por ser fiel à vontade de Deus. E o cristão deve seguir a mesma vontade de Deus, sejam quais forem as circunstâncias. Independente do que você estiver passando, independente daquilo que você estiver vivendo, permaneça fiel. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena continuar firme no propósito de adorá-lo e glorificá-lo, mesmo em meio aos sofrimentos. Talvez você que está me ouvindo nesse momento já passou por talvez um momento trágico da sua vida, talvez esteja passando agora, talvez irá passar, eu peço a Deus que não, mas na nossa vida estamos sujeitos a tudo isso. E mesmo sujeitos a isso, no momento do sofrimento, faça como a igreja primitiva, adore a Deus, louve a Ele, mas não louve de maneira antropocêntrica, não louve a si mesmo, dizendo que está louvando a Deus. Louve a Deus em espírito e em verdade, independente do que venha a acontecer, independente daquilo que está à sua volta. Louve, adore, porque fiel é esta palavra. Se morrermos com Ele, também viveremos com Ele. E mesmo que o homem oscile, mesmo que o homem falhe muitas vezes, Deus permanece fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia mais louvarmos o nome dEle e adorarmos o seu santo nome. Peço mais uma vez que os irmãos continuem nos acompanhando nas nossas aulas. Aqueles que não viram, vão aí no nosso canal, procure. Aquele que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Toque ali o sininho para receber as notificações. Comentem, curtam, divulguem. Mas acima de tudo, busque o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Que Deus esteja abençoando aí a vida de vocês. Até a próxima aula. Eu quero abençoar a vida de vocês. Senhor, em nome do seu Filho Jesus, eu peço, ó Pai, abençoe esses que estão nos vendo agora.
Guarde eles, ó Deus, de todo mal. Livre eles, ó Pai, de todo sofrimento, mas aquele sofrimento, ó Pai, que porventura for propósito do Senhor, aquele sofrimento, ó Deus, que eles tiverem que passar, que eles passem, ó Deus, glorificando, cantando louvores, adorando o Senhor, fiéis, ó Pai, à Tua palavra, temendo, ó Deus, a Tua voz, firmes em Ti, sabendo que o Senhor é o centro de todas as coisas, que é o Senhor e não o homem que determina, que é o Senhor que faz e o homem obedece em louvor e adoração. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.